Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Júlio aqui falando, e hoje eu tenho aqui um amigo super especial, missionário Lukendi. Obrigado. Amém? Missionário Lukendi mora na Inglaterra, na cidade de Manchester, né? Leeds. É um missionário, um jovem, apenas 19 aninhos, 19 anos. 19 anos, mas está aqui fazendo a obra do Senhor. Eu olhando para o missionário aqui, ele está aqui alguns dias aqui em casa, e fazendo uma visita com a gente, eu lembrei muito da minha adolescência, da minha juventude. Eu lembrei de muitas coisas boas que eu já tinha esquecido na presença do Senhor. Hoje eu estava comentando com ele, hoje eu não fui ao trabalho, não estou trabalhando, estou de folga. E hoje eu estava comentando para ele sobre as minhas aventuras na igreja. Nós dormimos mais de um ano na igreja para cuidar do som da igreja, porque o local onde a gente morava era um bairro de periferia e já tinham roubado o som da igreja. Então nós reunimos ali um grupo de jovens, 5, 6 jovens, para dormir na igreja, para cuidar do som da igreja. E uma vez tentaram abrir a porta. Nós fizemos um griteiro lá dentro, fumamos na oração a madrugada inteira. Mas isso foi muito bom, isso foi bom para me dar uma identidade cristã. Naquela época a gente trabalhava muito na igreja. Hoje a gente vê as pessoas brigando para não trabalhar na obra do Senhor. Mas na época que eu era jovem, hoje eu estou com 43 anos, mas isso eu tinha 12 para 13 anos, a gente brigava para trabalhar na casa do Senhor. Algo muito bom. Bem diferente de hoje, né? Completamente diferente hoje. Bem diferente de hoje. Aquela época, na minha igreja, na Igreja Voz da Verdade, na Colina Verdejante, era um bairro de periferia, um bairro pobre, mas a igreja estava aberta praticamente o dia todo. A igreja estava todos os dias aberta. Havia trabalho todos os dias. E grande maioria daqueles jovens da região ali, do bairro, da região, se tornaram pastores. Outros se tornaram missionário, músico. E os que desviaram do caminho do Senhor, é uma tristeza comentar isso, mas todos eles, esses dias eu estava até conversando com um jovem, era jovem na época comigo, né? Pastor Maurício. Todos eles basicamente se foram, né? Mas sim, a grande maioria se salvou, estão ali firme na obra. Amém? Pois é, missionário. Hoje nós temos um tema aqui, falar sobre as obras da carne e as obras do Espírito Santo. O que você acha sobre isso? É um assunto bem interessante, porque há vezes que são duas coisas distintas, mas que às vezes podem ser confundidas. É verdade. Às vezes, muitas das vezes a gente analisa que algo possa ser bom, mas é bom por um momento. Né? Eu já vi alguém comentar assim, mas a alegria é de Deus, então eu posso ir para festa, posso fazer o que eu quiser, porque eu estou me divertindo. Mas na verdade isso não tem nada a ver, porque é uma alegria momentânea, é uma alegria falsa. Amém? A palavra do Senhor, em 5 de Gálatas, começando lá pelo versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestadas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria. Glutonaria, meu irmão, não pode nem mais comer carne. Pode, né? Mas com calma. Com calma. As coisas semelhantes a essa, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos dizem, que os que cometem tais coisas, vamos voltar aqui, vamos atualizar, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. São palavras fortes, palavras difíceis. Sinceramente, isso me preocupa. Não herdarão o reino de Deus. O que nós temos visto hoje em dia é um evangelho fácil. Um evangelho de, entre aspas, amor. Mas esquece que o amor é tão perfeito que ele é justo.
E muitas pessoas esquecem dessa justiça de Deus. A justiça faz parte do amor. A justiça, a correção, a obediência faz parte do amor. O amor não é um sentimento, mas é um conjunto de coisas misturada com sentimento também, mas é um conjunto de atitude, é um conjunto de sentimento, é um conjunto de atitude que nós vamos denominar como amor. Amor não pode se derivar apenas de uma palavra, mas de várias coisas no contexto que podemos falar sobre amor. É algo bem interessante, porque o mundo, e eu estava assistindo hoje de manhã um pastor falando sobre o carnaval, que o crente deve ir ao carnaval, que somos a luz do mundo, estamos aqui. É um pouco contraditório, totalmente contraditório, mas isso não funciona para o cristão que conhece Cristo da verdade. E os frutos do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém. São poucas coisas, né? São poucas coisas, se nós analisar. O fruto do Espírito é, primeiro, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O crente que anda o tempo todo emburrado, você acha que ele tem um Espírito Santo? Acho que não. Não é? Acho que não. E o crente que anda o tempo todo bravo? Muito menos que o Espírito Santo traz paz, né? Com certeza. E o crente que qualquer coisa quer brigar? Muito menos. Mas é o meu direito. Está infringindo o meu direito. Não, o Espírito Santo não é assim. Como está escrito, um dos frutos do Espírito é paz, benignidade, mansidão, temperança. Então... Domínio próprio. Domínio próprio. Irmãos, nós podemos colocar várias outras coisas. E o que eu acho mais interessante é que hoje a gente vê pessoas dizendo que tem o Espírito Santo simplesmente porque falam em línguas estranhas. E na verdade não é isso. Para ter o Espírito Santo, para o que realmente mostra que o crente, a pessoa que crê em Deus, ou o cristão tem o Espírito Santo, ele também tem que ter o fruto do Espírito. Não adianta ter só amor e alegria, mas não ter paz, não ter mansidão, não ter temperança, não ter domínio próprio. Não adianta. Tem que ter todas as características. É uma luta diária. Como um homem, eu tenho raiva. Tem vezes, missionário que dá vontade de dar uns tapas em alguém. Não. Tem vezes que sim. Mas aí eu olho e falo, não posso. Aqui em casa também, às vezes com a esposa, às vezes dá vontade de dar uns gritos. Mas aí eu lembro que eu vou perder 2 vezes. Vou perder a salvação e ainda vou apanhar da mulher. É interessante, meus irmãos, nós estamos brincando isso, mas o que Cristo diz lá o que o apóstolo Paulo, na verdade, disse, lá no versículo 24, é bem interessante, um pouco abaixo, né? Contra essas coisas não há lei, mas os que são de Cristo crucificarão a carne com as paixões e consciência. Viver em espírito é andarmos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando uns aos outros. É muito interessante isso, porque para viver em espírito, na verdade no Espírito de Deus, nós também temos que andar. Nós também temos que mostrar isso. Não adianta nós olhar para nós e dizer assim, eu sou bom. Mas as outras pessoas têm que olhar para a gente e ver a bondade em nós. Lembrando que bondade também não significa ser besta. Sim. Né? Muitas vezes a gente pode interpretar isso com eu sou bondoso, então todo mundo faz o que quer de mim. Não, na verdade não. Nós temos que ter posicionamento. E as pessoas têm que nos respeitar, têm que olhar e têm que ver esse posicionamento tanto em mim quanto no Senhor. É interessante todos nós analisarmos todos os dias, fazer uma análise. O que dessa lista está faltando em mim? E aplicar. Porque muitas das vezes nós não colocamos isso aqui
de uma vez só, não, missionário. Verdade. É impossível eu colocar todos os frutos do Espírito na minha vida em uma vez. Eu tenho que, de uma certa forma, me adaptando, me treinando. Até hoje, essa questão da mansidão, da temperança, tem hora que eu tenho que contar até 10. Tem hora que algumas pessoas me deixam irritado, que eu falo, Senhor, misericórdia, me dê força, Jesus, deixa eu ir para cá. Fugir de toda aparência do mal. E é muito interessante a gente nos conhecer. Como cristão, como pessoa, a gente nos conhecer. Se eu sei que aquilo vai me fazer mal, qual é qual é a minha atitude? Desviar. Se eu sei que o meu temperamento não admite certo tipo de situação, qual é a minha atitude? Mudar, sair dali, não estar ali. Se eu sei que certo tipo de pessoa, o que ele fala, as suas atitudes, as coisas não me agradam, por que eu vou ficar lá? Se aquele lugar não me faz bem, por que eu vou ficar lá? Se eu sei que comer uma comida me faz mal, por que eu vou comprar e comer? Se eu sei que dizer algo vai ofender alguém, vai magoar outras pessoas, não vai trazer bem a ninguém e nem a mim mesmo, por que eu vou falar? Há uma coisa bem interessante hoje em meio cristão, que as pessoas, todo mundo quer falar em nome do Espírito. E fala numa certa autoridade que não é autoridade, chega a ser arrogância. E uma das coisas é, o Espírito Santo de Deus, ele é educado. O homem não convence homem, mas o Espírito Santo de Deus, ele adentra, convence, muda e transforma. Então, para que todas esse fruto esteja em nossas vidas, nós não temos que apegar ao missionário, nem ao pastor, nem a outras pessoas, mas temos que apegar principalmente em Deus. Em Deus. Pegar aos conselhos do Senhor Jesus. Ler a palavra de Deus é um dos métodos mais eficientes para que obtenhamos o Espírito Santo. Não só ler, né, missionário, mas também meditar, orar sempre. Sim. E praticar. Porque o mais difícil de tudo não é conhecer. Conhecer é só ler, está aí escrito, conheço. Agora, o praticar é a parte mais complicada. Né? Mas como jovem, com 19 anos, você passa por certos problemas, assim, para obter o fruto do Espírito Santo? Diz aí. Passar por problemas que toda a gente passa, né? Mas, diante de qualquer situação, eu não posso agir em emoção. Eu tenho que parar e pensar. Eu sou o Filho de Deus. Então, se alguma pessoa, por exemplo, ao meu lado está a se exaltar, está a agir de uma forma mais emocionalmente, eu tenho que parar e pensar primeiro, eu sou Filho de Deus, eu não posso agir como ele. Depois, conhecendo estes frutos do Espírito, eu tenho que tentar segui-los e agir de acordo como está escrito aí, por exemplo, que é amor, paz, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Porque agir na emoção é muito fácil, né? Alguém nos faz alguma coisa, queremos logo exaltar, subir para cima da pessoa, às vezes até ofender, mas nós temos que nos lembrar que nós somos escolhidos e somos a luz do mundo e o sal da terra. E às vezes nós agindo diferente é uma forma de darmos o testemunho da nossa fé no mundo. Amém. Amém. Interessante isso. O missionário tem um sotaque no português porque ele é filho de angolano. Nasceu em Portugal. É português. É português. Nasceu em Porto. É do Porto. Então ele tem um sotaque. Eu acho lindo esse sotaque português. Qual o conselho que você daria hoje para um irmão, uma pessoa que talvez está buscando o fruto do Espírito Santo? Qual o conselho que você daria hoje a essas pessoas? Eu faria como eu faço, né? Que nós não somos perfeitos, né? Antes de ser um espírito, nós somos um corpo e é fácil nos emocionar logo, agir pela emoção, mas o que eu faço pessoalmente, além de ter isso escrito na Bíblia, não é suficiente. Nós temos que ler isso várias vezes, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então o que eu faço é, eu tento ler isso várias vezes, e que é para ficar acordado na mente, que assim quando as situações acontecerem, o Espírito Santo ele precisa da palavra que é para operar. Então
de acordo com como está escrito aí, e nós tendo isso na nossa memória, no nosso coração, o Espírito Santo vai falar connosco e vai falar: opa, esse não é o meu fruto de Espírito. O meu fruto de Espírito é paz, amor, benignidade, bondade, fé, temperança. Então eu diria que é continuar mesmo a ouvir, guardar no coração a palavra de Deus, e eu acredito que com o Espírito Santo nós vamos conseguir superar. Amém. E eu gostaria de fazer uma outra pergunta, missionário. Há possibilidade de uma pessoa não conseguir obter o fruto do Espírito Santo? Há essa possibilidade? Ou todas as pessoas podem obter o fruto do Espírito Santo? Talvez a pessoa fale: não, eu realmente não consigo ter isso, eu não consigo ter amor, eu não consigo ter alegria, eu não consigo ter paz. O que você acha? Qual o conselho que você daria para uma pessoa que pensa assim? Olha, eu acho que o Espírito Santo, eu acho que qualquer pessoa pode ter o Espírito Santo, ou os frutos do Espírito Santo. Claro que há certas situações da vida que fazem com que uma pessoa ache que não tem amor, que não tem paz, que não tem benignidade, que não tem mansidão, temperança. Mas, no meu ver, eu acredito que qualquer pessoa pode ter o fruto do Espírito Santo. É só buscar, pedir a Deus, e eu acredito que Deus derrama do seu Espírito sobre qualquer pessoa. Amém, amém. Então, meus irmãos, hoje foi nosso papo aqui hoje, nosso devocional com o nosso missionário Luquens. Deus abençoe, um jovem, um menino, muito inocente. Inocente, mas muito inteligente, muito sábio na palavra. Que Deus possa te abençoar, que você tenha um dia maravilhoso e abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém? Um abraço, Luquens. Amém. Deus abençoe. Obrigado a todos.